Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dermatite seborreica, também conhecida como caspa por alguns pacientes. Vou explicar um pouquinho sobre as causas, quais são os tipos de lesões que a gente pode apresentar, quais as regiões que a gente pode apresentar no corpo, também um pouquinho sobre os tratamentos. Importante a gente lembrar que a dermatite seborreica é um quadro causado principalmente quando a gente tem a relação de um fungo, que é a malacésia, um fungo que todos nós temos no nosso couro cabeludo, na nossa pele, toda a região do corpo, associado ao acúmulo excessivo de oleosidade da nossa pele, ou couro cabeludo. Então, geralmente, o conjunto desses fatores propicia um ambiente realmente frutífero, um ambiente fértil, para que a gente tenha realmente o surgimento, o início de uma lesão, de um quadro de dermatite seborreica. Além disso, a gente tem que avaliar outras causas. Muitos pacientes têm uma relação direta da dermatite, da caspa, da coceira, da vermelhidão, com quadros de estresse emocional, de nervosismo, de ansiedade. Então é importante a gente identificar isso na nossa história. Dietas mais hipercalóricas, gordurosas, também mais pró-inflamatórias, têm uma relação direta com todas as dermatites, né? Então, no caso com a dermatite seborreica também ocorre isso. E muitos pacientes também têm uma relação direta do surgimento dessas lesões com a temperatura. Então, geralmente, pacientes nos procuram no inverno por conta do uso do chuveiro mais quente, temperaturas mais elevadas diretamente no rosto, no couro cabeludo, podem propiciar o surgimento desse quadro. E também, geralmente, pacientes que no verão também acabam transpirando bastante, deixando o couro cabeludo bem úmido, ou frequentam muito piscina, praia, podem desencadear esse quadro também. Além das causas, é importante que agora a gente consiga definir quais as apresentações clínicas, quais os tipos de lesões que a gente pode ter quando a gente está diante de um quadro de dermatite seborreica. Quadros mais leves, a gente tem só uma descamação leve, pequena, como se fosse realmente uma caspa ali notada no couro cabeludo, na região de barba, sobrancelhas. A gente pode ter o acometimento também de região aqui atrás da orelha, toda essa região da asa nasal. Pacientes que têm até a região do pescoço, pode se estender para a região do peito. Vai depender muito do sexo do paciente, da transpiração, se é um paciente que tem muito pelo ou não. Mas geralmente são quadros que se apresentam dessa forma, com descamação, vermelhidão, algum tipo de coceira, irritação, inflamação local. E realmente com essa recorrência, essa recidiva ali durante a vida. Muitos pacientes nos procuram já tendo apresentado outros episódios de dermatite no passado. Dificilmente é a primeira vez na vida que eles acabam apresentando. E muitas vezes o quadro de dermatite acaba tendo uma resolução espontânea, o paciente acaba usando um shampoo específico, passando um produto no rosto que acaba resolvendo. Ou quando o fator é desencadeado por estresse, por ansiedade, acaba melhorando essa situação e o paciente acaba melhorando também com sintomas dermatológicos. Mas geralmente o paciente que já apresentou alguma vez na vida esse quadro anteriormente. Outro ponto importante da dermatite seborreica é que ela pode se apresentar somente na região facial e não necessariamente a gente ter ela na região do couro cabeludo. Então muitos pacientes não têm nenhum tipo de descamação de caspa, mas tem uma barba mais volumosa. Pacientes que têm uma sobrancelha podem ter essa descamação, né, na sobrancelha. Tem alguns pacientes que só nos procuram por conta de uma descamação atrás da orelha. Então tudo isso daí todos esses locais, né, essas localizações podem ser locais comuns, os principais locais da dermatite seborreica. E geralmente, para tratamento, a gente tem que fazer uma avaliação de toda a rotina do paciente, dos seus hábitos de vida, onde ele mora, se ele transpira muito, se o local que ele trabalha é climatizado ou não, se ele toma, quantos banhos ele toma ao dia, qual a temperatura da água. A gente tem que avaliar tudo isso inicialmente e depois a gente já realmente propor uma terapêutica mais específica. Para dermatite seborreica, geralmente a gente não precisa utilizar nenhum medicamento via oral, sistêmico. A maioria dos casos a gente consegue uma resolução eficaz, tranquila, um bom controle com produtos tópicos, com produtos de passar. Desde um shampoo de cetoconazol a 2%, que o paciente utilize alguns dias na semana, até alguns outros produtos específicos, né, realmente anti-caspa, mas mais dermatológicos. Na dermatologia, a gente não costuma indicar produtos como o Clear, por exemplo, porque eles têm uma ação menos eficaz ou uma ação não tão comprovada cientificamente em casos mais graves. Então, para casos mais leves, pode ser que realmente ele consiga fazer um efeito legal. Hoje a gente usa muito shampoos que tenham a base outros antifúngicos. A Celamina Zinco é um outro shampoo que eu gosto bastante, também tem uma ação bem legal. Então vai variar muito de quanto o paciente também pode ou quer gastar com aquilo. A gente tem shampoos de R$ 40 que são super eficazes, de cetoconazol de R$ 20 ou menos. A gente consegue até pegar na rede pública.
E a gente tem shampoos de R$ 300 que vão fazer ali o mesmo efeito. Então eu sempre gosto de deixar para os pacientes várias opções, conforme ali o orçamento, que são de igual, vamos dizer assim, eficácia comprovada. Além do couro cabeludo, né, quando o paciente já tem na face, a gente pode utilizar esses mesmos shampoos, deixando que eles escorram durante o banho. E também a gente tem alguns produtos específicos para isso. Eu gosto muito do Nutradeika da Sdin, é um produto que faz um bom controle dessa dermatite, dessa inflamação principalmente. O paciente também vai utilizar alguns dias na semana. E a utilização vai depender muito de cada caso, da gravidade do caso e da rotina do paciente. Então não existe uma única receita para todos os pacientes. Vai depender do número de banhos, da ocupação do paciente, do grau da dermatite. Em alguns casos a gente tem algumas placas que são bem aderidas, que a gente precisa até de um ácido salicílico em associação para conseguir soltar essas placas realmente mais ásperas, né? Então vai depender muito de cada caso. E a evolução também, o tempo, na verdade, de tratamento também vai depender muito de cada caso. Tem pacientes que com 2 semanas, utilizando um shampoo, algum produto facial tópico, já conseguem um resultado incrível. E muitos pacientes ficam meses tratando, a gente precisa sempre ir ajustando, às vezes entrar até com alguma medicação manipulada, via oral, para a gente realmente diminuir esses gatilhos, né, que possam estar desencadeando a inflamação. Então é importante a gente sempre levar esses pontos em consideração com o paciente e explicar para o nosso paciente também que é um quadro que sempre pode estar voltando. Muitos pacientes têm episódios de dermatite seborreica todo mês, 2, 3 vezes ao ano, e tem pacientes que têm todo dia caspas de difícil controle, descamações realmente mais intensas, e tem pacientes que têm esporadicamente quando viaja, quando toma banho em algum outro local, que não é o comum. Então vai depender muito de cada caso realmente. E além do tratamento, é importante que a gente oriente o nosso paciente a evitar manusear, cutucar as lesões. Muitos pacientes ficam puxando, né, as pelinhas de descamação, começam a coçar muito, e isso pode gerar outras lesões, outras escoriações da pele, e a gente começar a ter infecções secundárias a essa escoriação, a essa agressão à nossa pele. Então é bom a gente sempre ter esse controle, sempre que possível. E que você realmente, se o paciente estiver buscando, estiver enfrentando, na verdade, um quadro de dermatite, seja da mais leve ou até a mais grave, procure a informação correta, procure a prescrição correta com um dermatologista, para que assim a gente consiga realmente o tratamento mais eficaz, o paciente não fique com vários produtos, gastando um monte de dinheiro, utilizando da maneira incorreta, sem uma solução, uma resolução do seu quadro. E eu quero saber de vocês, tem dermatite seborreica, já tiveram quadro de caspa antes? Deixem aqui nos comentários o que você já utilizou, qual o shampoo que foi legal. Se você já conhecia o Nutradeika da Sdin, que é um produto tópico, né, de aplicação na face, deixa aqui nos comentários pra gente, quero saber um pouquinho mais. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações, e nos vemos no próximo vídeo.